E tecendo o paralelo dessas duas vidas, eu queria entrar em 3 aplicações para a nossa vida, para a gente tentar entender o que é isso. Guarda comigo. Experiência, revelação e libertação. Vamos falar juntos? Experiência, libertação. Então, quando eu olhei para as duas vidas, eu pensei nessas 3 questões. A primeira, quanto à experiência, eu pensei o seguinte: a experiência com Cristo, e não o conhecimento teórico, é a verdadeira chave para um processo de transformação da nossa vida. As experiências opostas culminaram em uma transformação de vida. Quando eu penso em experiência, eu penso na veracidade da informação. Eu não sei se todos sabem, mas eu trabalho com pesquisa. E quando a gente faz pesquisa, a gente vai... não quero ser muito nerd aqui, não, mas assim, aqui isso faz sentido para mim. Espero que faça pelo menos vocês dois que trabalham comigo. A gente vai verificar a hipótese daquela informação. Tem uma hipótese. A gente faz experimentos para confirmar e para explicar que aquela hipótese é verdadeira. Então, quando eu olhei as duas vidas, o que eu pensei? Gente, para você ter essa transformação, ter essa devoção que eles tiveram depois do encontro com Cristo, só pela experiência. Não tem como a gente ficar falando de Deus, estudando toda a parte da teologia. Se a gente não tiver uma experiência com Deus, não vai servir para nada. A gente vai perder o nosso tempo, porque não faz sentido. Então, eu posso até explicar para você o que é o Cristo, e fazer todo sentido para mim. Mas para você conhecer o Cristo, não adianta você me ouvir falar. Você tem que ter a sua experiência com o Cristo. Assim como Maria Madalena teve a experiência dela com o Cristo. Assim como Paulo teve a experiência dele com Cristo. A minha experiência não vai servir para você. E se você não buscar essa experiência, tudo vai ficar incoerente. Entende? Vir aqui fica incoerente. É o que eu falei para vocês. Vir na igreja no final de semana, o que significa isso, gente? Você vai falar para qualquer pessoa, vamos colocar entre aspas normal? Porque a maioria, de repente, está fazendo outra coisa, não faz sentido. Mas aqueles que estiveram em experiência com Cristo, começa a fazer sentido estar aqui. Então, o primeiro passo é a experiência. Cada um tem a sua experiência. E se você ainda não teve essa experiência que Maria Madalena teve, que Paulo de Tarso teve, você pode orar que ele vai se apresentar para você. E eu não tenho dúvida quando eu compartilho de Deus para as pessoas, porque não sou eu que estou falando nada sobre o Cristo. Eu posso até compartilhar a minha fé, mas em algum momento, se essa pessoa estiver exposta à palavra de Deus, ela vai ter a experiência dela. Amém? O segundo ponto, estão lembrados do que a gente falou? Revelação. A revelação do Cristo como o Messias vem do Espírito Santo e não é um conhecimento adquirido na escola humana. E aqui eu quero fazer um paralelo. Quem esteve aqui domingo passado, na sobra e na adoração? Vocês viram que eu gosto de fazer um paralelo, né? Eu estava lá com as crianças, mas na segunda-feira, indo para o trabalho, eu estava ouvindo a pastora falar. Que palavra abençoada, como trabalhou no meu coração. Mas aí, pensando nesse texto, pensando no que a Ita falou, da gente trazer a sobra para Deus, da gente trazer e fazer a adoração que Deus merece, com toda a honra que Ele merece,
quem não tem o Cristo revelado como Messias, dá sobra, gente. Só dá adoração quem sabe que ele é o Messias, quem já teve essa revelação do Messias. Então, se a gente não teve ainda, se a gente ainda está na sobra, isso acontece mesmo, porque às vezes a gente está aqui, mas ainda a gente não conseguiu buscá-lo na sua totalidade, no sentido de ter essa experiência com ele, e de conhecer e ter essa revelação, que não é da nossa parte, essa revelação vem do Espírito Santo. E quando isso acontece, não tem como dar a sobra. Você só vem para adorá-lo. Você está aqui, é o mínimo que você pode fazer por tudo aquilo que ele é. É como se, igual a experiência de Paulo, é como as escamas caíssem dos nossos olhos. E tudo começa a fazer sentido. Do nada, da Maria Madalena, a vida começa a ser colorida. Aquele vazio vai embora, a felicidade eu tenho. E, pasmem, não depende da situação. Gente, que coisa doida é essa? Você ter paz e ser feliz, sem depender da situação que você estiver passando? Não faz sentido. É loucura. Loucura para quem nunca teve experiência com o Cristo. Loucura para quem ainda não sabe da revelação de que ele é o Messias, o Filho de Deus. Eu quero que você abra lá em Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Acho que esse deu para projetar. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é o João Batista, e outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Amém? Então, a revelação, ela vem por parte de Deus e faz com que a gente não tenha dúvida de que Jesus é o Deus, que Jesus é o Messias.